O som do silêncio paira sobre o coração humano quando as perguntas mais profundas da alma começam a ecoar. Há algo dentro de nós que clama por sentido, por direção, por algo maior do que as palavras e as formas externas da fé. Todos nós, em algum momento, olhamos para o céu e nos perguntamos o que realmente importa para Deus. Não o que aparentamos ser, mas o que somos quando ninguém está vendo. Não o que dizemos acreditar, mas o que realmente vivemos em cada escolha, em cada gesto, em cada pensamento silencioso que nasce em nosso íntimo. No meio da correria do mundo, entre tantas vozes, ruídos e distrações, existe uma voz que fala de forma diferente. Uma voz que não grita, mas toca. Uma voz que não impõe, mas convida. Uma voz que vem de um lugar que o tempo não pode alcançar e que se dirige a um espaço dentro de nós que só o amor pode preencher. Essa voz tem atravessado gerações, tem rompido fronteiras e ainda hoje continua a sussurrar a mesma pergunta que muda destinos. O que é, afinal, o mais importante? Vivemos em uma época em que tudo parece urgente. Trabalhos, metas, responsabilidades, opiniões. Corremos de um lado para o outro tentando encontrar valor em coisas que se desfazem rapidamente, em conquistas que duram o tempo de um aplauso. Mas e se a verdadeira resposta não estiver no fazer, e sim no ser? E se o segredo da vida estiver escondido em algo tão simples, tão puro, que passamos por ele todos os dias sem perceber? Existe um mistério que paira sobre as palavras de Cristo em Marcos capítulo 12. Um mistério que, quando compreendido, muda completamente a maneira como enxergamos o mundo, as pessoas e até nós mesmos. Não é uma teoria, não é uma doutrina nova, é algo que já estava lá desde o princípio, mas que poucos ousam viver de verdade. Imagine por um instante se tudo o que você aprendeu sobre fé, religião e espiritualidade convergisse para um único ponto. Um único mandamento que resume toda a essência do que Deus deseja do ser humano. Um princípio tão poderoso que, se fosse realmente vivido, transformaria famílias, cidades e até nações. Mas será que estamos prontos para ouvir? Será que o nosso coração ainda consegue entender o que o Criador quer nos ensinar? Porque às vezes, quanto mais sabemos, menos sentimos. Quanto mais falamos de Deus, menos o escutamos. E talvez justamente por isso essa mensagem precise ser ouvida novamente, com um coração aberto, sem filtros, sem máscaras, sem medo. O maior mandamento não é uma frase bonita gravada em uma parede de igreja. Ele é uma convocação, um chamado silencioso para uma entrega total. Algo que vai além da crença, além da emoção, além das palavras decoradas. É um convite para mergulhar no âmago daquilo que realmente sustenta o universo, o amor. Mas não o amor que o mundo vende, cheio de interesses e trocas. É um amor que dói e cura ao mesmo tempo, que exige entrega, que transforma o olhar, o toque, o jeito de viver. Um amor que não se mede por gestos grandiosos, mas por detalhes invisíveis. O perdão que damos sem sermos compreendidos, o abraço que oferecemos quando não recebemos nada em troca, o silêncio que escolhemos para não ferir. Você pode ter ouvido essa passagem muitas vezes, pode até recitar de cor o texto de Marcos 12, mas há algo que só é revelado quando deixamos que ela nos atravesse de verdade. Quando paramos de apenas entender com a mente e começamos a sentir com o coração. É nesse ponto que a vida muda, que a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna uma chama. E é exatamente sobre isso que esta mensagem vai falar. Mas antes de continuarmos, respire fundo, permita que a calma toque seu espírito, esvazie o que o mundo colocou dentro de você, as dúvidas, o medo, a pressa, porque nas próximas cenas vamos mergulhar em uma verdade que não pode apenas ser ouvida, ela precisa ser vivida. Algo que Jesus revelou não apenas com palavras, mas com cada batida do seu coração. Um segredo que define toda a fé cristã e que, talvez, você nunca tenha olhado com a profundidade que ele merece. O maior mandamento. Você acha que sabe o que é, mas será que está realmente vivendo isso?
A cena se abre em meio à calmaria de uma manhã antiga, quando o sol começava a tocar suavemente as pedras frias de Jerusalém. O ar ainda carregava o aroma do incenso vindo do templo, e o som distante de passos e vozes se misturava ao canto dos pássaros que pousavam entre as oliveiras. Entre a multidão, Jesus caminhava com serenidade. Seus olhos observavam tudo, não apenas o que se via, mas o que estava escondido nos corações. Havia ao redor dele fariseus, saduceus, escribas e também pessoas simples, homens cansados, mulheres curiosas, jovens que o seguiam em busca de algo que não sabiam nomear. Todos o olhavam com expectativa, uns fascinados, outros desconfiados. Naquele tempo, a cidade era um mosaico de fé e contradição. O templo, imponente, representava a presença de Deus, mas muitos que o serviam haviam se perdido em tradições e disputas. Havia leis, doutrinas, discussões intermináveis sobre o que era certo ou errado, e no meio de tudo isso, Jesus falava com uma autoridade que transcendia qualquer regra humana. Ele não discutia, ele revelava. Não apenas interpretava as Escrituras, mas as fazia ganhar vida diante dos olhos de quem o ouvia. E é nesse cenário que surge uma figura diferente. Um escriba, homem instruído, conhecedor profundo da lei, se aproxima. Não vem com arrogância, como tantos outros, mas com algo raro: sinceridade. Ele tinha visto como Jesus havia respondido aos saduceus e ficara impressionado. As palavras do mestre não eram de um debatedor, mas de quem fala a partir da própria essência da verdade. O escriba, então, decide fazer uma pergunta que carrega em si séculos de discussões teológicas, mas também uma busca pessoal. Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? Por um instante, o silêncio domina o ambiente. Os olhares se voltam para Jesus, a tensão é quase palpável. Aquela pergunta não era apenas uma curiosidade, ela era uma provocação para muitos. Na tradição judaica, havia mais de 600 mandamentos e os rabinos viviam debatendo qual deles seria o mais importante. Uns diziam que era o sábado, outros o sacrifício. Havia quem defendesse que era a pureza ritual, mas Jesus, com a calma que só quem conhece o coração humano pode ter, olha para aquele homem e responde de uma forma que não apenas esclarece, transforma. Sua voz é firme, mas suave. Suas palavras carregam o peso da eternidade. O principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E antes que o silêncio se restabeleça, ele continua: e o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. As palavras pairam no ar como uma brisa que dissipa a névoa da confusão humana. Por um instante, é como se o tempo parasse. Os rostos que antes carregavam expectativa, agora revelam espanto, admiração e até desconforto. Porque o que Jesus diz é mais profundo do que parece. Ele não está apenas respondendo a uma pergunta. Ele está revelando o coração de Deus. Amar a Deus de todo o coração significa mais do que seguir mandamentos por obrigação. Significa permitir que cada batida do coração seja movido por Ele. Amar com a alma é entregar os desejos, os sonhos, o interior mais profundo. Amar com o entendimento é buscar conhecer a vontade divina, é aprender a enxergar a vida através dos olhos do Criador. E amar com todas as forças é agir, é viver esse amor em cada gesto, cada atitude, cada escolha, mesmo nas pequenas coisas. Mas Jesus não para aí. Ele une o amor a Deus ao amor ao próximo, como se dissesse: você não pode afirmar que ama a Deus se não ama o seu irmão. Essa ligação muda tudo, porque até então muitos separavam fé e compaixão, espiritualidade e convivência, templo e rua. Mas Jesus mostra que um amor que não se traduz em ação é apenas palavra vazia.
O amor ao próximo é a evidência do amor verdadeiro a Deus. Enquanto Jesus fala, o escriba o observa com olhos marejados. Ele compreende que o que Jesus diz não é uma novidade. Está na lei, nas Escrituras, mas pela primeira vez soa vivo, real, possível. É como se a chama antiga do relacionamento entre Deus e o homem fosse reacendida. Ele responde com humildade: Muito bem, mestre. Disseste a verdade, que há um só Deus, e que amá-lo de todo o coração, entendimento e força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus o olha com ternura e diz algo que ecoa até hoje: Não estás longe do reino de Deus. Essas palavras não são um elogio vazio. Elas carregam uma promessa e um convite. O escriba entendeu a essência, mas ainda faltava um passo: viver aquilo que compreendeu. Porque o reino de Deus não é um conceito, é uma prática diária. E é aí que a história começa a se conectar com cada um de nós. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas não fazemos? Quantas vezes entendemos o amor de Deus, mas não o aplicamos nas relações mais simples do dia a dia? Enquanto as pessoas se dispersam, há no ar um sentimento de reverência. Algo mudou. Aquele encontro não foi apenas um diálogo teológico, foi uma revelação divina. Jesus não falou apenas para o escriba, mas falou para todos os tempos, para todos os corações que um dia se perguntarão o que realmente importa na vida. E agora, com a resposta diante de nós, surge uma nova pergunta ainda mais desafiadora. Será que estamos dispostos a viver o amor que Jesus nos mandou viver? Porque compreender o mandamento é fácil, mas vivê-lo é o que realmente nos aproxima do reino de Deus. A luz muda, o tempo avança. O cenário agora não é mais o pátio do templo, mas a vida comum, o lugar onde as palavras de Jesus são postas à prova. A multidão já se dispersou, os ecos da conversa entre o mestre e o escriba se dissipam nas vielas de Jerusalém, mas as palavras permanecem, pulsando como uma chama invisível no coração de quem as ouviu. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Duas frases, simples, profundas, e no entanto capazes de dividir o mundo entre os que apenas as repetem e os que ousam vivê-las. É nesse ponto que a narrativa muda de tom, deixando o campo da teoria para o terreno da vida real. Porque o amor verdadeiro não é provado nas sinagogas, nem nas orações em voz alta. Ele se revela nos gestos que ninguém vê, nos dias comuns, nos encontros inesperados, nos momentos em que é mais fácil se calar do que perdoar. Uma mulher caminha por uma rua estreita, carregando um cântaro. Seu olhar é cansado, mas firme. Ela perdeu o marido há poucos meses e desde então vive do que consegue colher. Ao passar por um grupo de homens, ouve risadas. Um deles murmura algo sobre sua solidão, outro faz um comentário sobre sua roupa simples. Ela baixa os olhos e continua. Nenhuma palavra sai de sua boca, mas dentro dela algo arde. Uma dor antiga, familiar. Quantas vezes o ser humano fere o outro sem perceber? Quantas vezes olhamos para alguém e o reduzimos a uma história que imaginamos sem saber o que ele realmente carrega? É aí que o amor ao próximo se torna mais do que um mandamento. Ele se torna um espelho. Mais adiante, um homem idoso tenta levantar uma carga pesada. As pessoas passam apressadas, cada uma com seus compromissos, suas urgências, seus problemas. Ninguém para. Até que um jovem o vê de longe. Ele hesita por um instante, tem pressa, mas algo faz voltar. Ele larga o que está fazendo e corre até o ancião. Deixe-me ajudá-lo, diz. O velho sorri surpreso e aceita. O peso é dividido, a jornada compartilhada. Nenhum deles sabe, mas naquele gesto simples, o maior mandamento está sendo cumprido. O amor, como Jesus o ensinou, não é emoção passageira. Ele é a decisão, ele é a escolha. É dizer sim ao outro mesmo quando o coração está cansado. É perdoar quem não pediu desculpas. É ter paciência quando tudo dentro de nós quer desistir. Amar a Deus de todo o coração
é também amar a criação que Ele fez, e isso inclui cada ser humano que cruza nosso caminho, mesmo os que parecem difíceis de amar. Enquanto o sol desce no horizonte, o narrador caminha por entre essas cenas invisíveis da vida cotidiana. Cada uma delas é um lembrete silencioso de que o amor verdadeiro não depende de reconhecimento. Ele floresce no secreto, no olhar de compaixão, no pão dividido, no ouvido que escuta sem julgar. Mas também aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as distorcem. Alguns as reduzem a slogans, outros as tornam justificativas para o comodismo. Falam de amor, mas vivem de aparências. Fazem orações longas, mas não têm paciência para ouvir o sofrimento alheio. Cantam sobre fé, mas endurecem o coração diante da necessidade do outro. É um contraste doloroso. A diferença entre o amor proclamado e o amor vivido. E, no entanto, mesmo no meio dessa contradição humana, o amor de Deus insiste. Ele chama, Ele espera. Ele nos ensina que amar o próximo não é sobre merecimento, é sobre graça. É enxergar além da ofensa, além da diferença, além da aparência. É perceber que em cada rosto há um reflexo do Criador. Imagine por um instante se o mundo realmente entendesse isso, se cada pessoa, ao acordar, perguntasse a si mesma: como posso amar hoje? Não um amor de palavras, mas de ações, pequenas, concretas, transformadoras. Talvez o mundo não mudasse de uma vez, mas um coração por vez seria alcançado. Porque o amor é contagioso. Quando alguém é amado de verdade, aprende a amar também. E o amor a Deus, que parece tão sublime e distante, começa a se revelar nas coisas mais simples. Amar a Deus é reconhecer sua presença no detalhe, no sorriso de uma criança, no perdão concedido, na coragem de seguir mesmo quando tudo parece desabar. É confiar, obedecer, permanecer. É viver não por obrigação, mas por devoção. É quando o coração entende que Deus não quer ser apenas adorado, Ele quer ser vivido. A cena se encerra com o som suave do vento tocando as folhas das oliveiras. A câmera se afasta lentamente, mostrando pessoas anônimas cruzando o mesmo caminho. Alguns ajudando, outros sendo ajudados, todos aprendendo aos poucos o que significa amar como Jesus amou. E no meio desse quadro silencioso, surge a pergunta que ecoa dentro de cada um. Será que estamos amando assim? Será que o amor que proclamamos é o mesmo que praticamos? Porque entre o mandamento e a vivência existe um abismo. E só quem ama de verdade tem coragem de atravessá-lo. O amor é o início e o fim de toda a jornada espiritual. É a medida de todas as coisas, o filtro de todas as ações, a essência de todo o sentido. Ele é o elo entre o divino e o humano. E como uma chama que nunca se apaga, continua a iluminar os que têm coragem de deixar queimar dentro de si o fogo do maior mandamento de todos. O dia começa a se dissolver lentamente em tons dourados e avermelhados. A cidade se recolhe, mas há algo que permanece em movimento: o coração humano. Inquieto, dividido entre o desejo de fazer o bem e o peso de suas próprias limitações. É nesse crepúsculo de pensamentos e emoções que a mensagem de Jesus continua ecoando. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Essas palavras, ditas há séculos, ainda atravessam os muros do tempo e encontram morada no presente, desafiando cada um de nós a olhar para dentro e perguntar: até que ponto tenho vivido esse amor? Porque amar de verdade é um ato que exige renúncia. Não uma renúncia amarga, mas aquela que liberta. É abrir mão de estar certo para escolher a paz. É deixar o orgulho de lado para estender a mão. É olhar para o outro e enxergar mais do que suas falhas, ver nele o mesmo sopro divino que existe em nós. E isso, para muitos, é o maior desafio. Em um canto da cidade, um comerciante encerra seu dia. Contou o lucro, fechou o caixa e já pensa nas tarefas do amanhã. Mas ao sair, encontra um homem pedindo pão. O impulso inicial é ignorar, seguir adiante. Afinal, ele trabalhou duro por tudo aquilo. Mas há algo dentro dele que o faz parar. Ele observa o homem por um instante e percebe a fome real, o olhar perdido de quem já foi esquecido muitas vezes.
E então, sem dizer palavra, volta. Pega um pedaço de pão e oferece. Não há sermão, não há holofotes, apenas o gesto silencioso de quem, por um momento, entendeu o que Jesus quis dizer. O amor ao próximo é isso, o encontro entre a necessidade do outro e a nossa disposição de agir. Não é sobre quanto temos, mas sobre o quanto permitimos que Deus nos use. Porque amar não é sentir pena, é reconhecer o outro como alguém digno do mesmo cuidado que gostaríamos de receber. É ver a humanidade do outro, mesmo quando ela está escondida atrás da dor, da culpa ou da aparência. Mas há também aqueles momentos em que o amor precisa ser coragem. Coragem de perdoar. Coragem de seguir mesmo depois de ter sido ferido. Coragem de amar quem não parece merecer. Porque o amor de Deus não mede merecimento. Ele se entrega, mesmo sabendo que pode ser rejeitado. Foi assim na cruz. Foi assim em cada gesto de Jesus, que nunca perguntou se alguém era digno do seu amor antes de estendê-lo. Enquanto isso, nas ruas, nas casas, nas conversas que se perdem entre sussurros e silêncios, a vida continua sendo o cenário em que esse mandamento é testado. Uma mãe ora pelos filhos que se afastaram da fé. Um jovem luta para manter a esperança viva em um mundo que o ensina a pensar apenas em si mesmo. Um idoso solitário relembra os dias em que amar parecia mais simples. Cada um deles é um retrato vivo da batalha entre o ego e o amor, entre o medo e a entrega. E é nesse contraste que o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus começa a se revelar. Amar a Deus de todo o coração não é apenas dizer, Senhor, eu te amo nas horas de adoração. É continuar amando quando Ele parece em silêncio. É confiar quando a resposta não vem. É seguir servindo mesmo quando ninguém reconhece. Porque o amor a Deus se prova na constância, na fidelidade, na capacidade de permanecer. Há uma cena que resume tudo isso. Um homem caminha sozinho, carregando uma carga invisível. Ele sente o peso das culpas, das escolhas erradas, das feridas que o tempo não apagou. Ele para diante de um templo, mas não entra. Apenas levanta o olhar e diz em voz baixa, Senhor, eu não sei amar como deveria. E no silêncio, sente algo que não pode explicar. Uma paz que não vem das palavras, mas da presença. Porque Deus não espera a perfeição. Ele espera a entrega. Ele espera o primeiro passo. E talvez seja isso que Jesus quis dizer quando falou do maior mandamento. Não é uma exigência impossível, mas um caminho, um processo. Amar é caminhar. É errar e tentar de novo. É cair e se levantar. É permitir que o amor de Deus aos poucos molde o coração até que ele se pareça com o dele. E a câmera, então, se afasta. Mostra pessoas comuns em seus cotidianos, cada uma vivendo o amor de uma forma imperfeita, mas sincera. Um abraço demorado, uma palavra de perdão, um sorriso oferecido no meio da dor. Nada grandioso aos olhos do mundo, mas imenso aos olhos de Deus. E no meio dessa sequência silenciosa, a voz do narrador surge, firme, suave, quase como um sussurro. O amor é a prova da fé. Ele é o reflexo de quem conheceu a Deus de verdade. Porque quem ama, mesmo sem entender tudo, já está mais perto do reino do que imagina. O som do vento aumenta. As imagens se tornam mais lentas, como se o tempo estivesse prestes a parar novamente. E antes que a tela escureça, uma última pergunta ecoa. Não como acusação, mas como convite. Você tem vivido o amor? Ou apenas falado sobre ele? A noite cai lentamente sobre a cidade. As luzes tênues das lamparinas iluminam becos e janelas, revelando rostos cansados e mãos que ainda trabalham, mesmo depois de um dia longo. O murmúrio da vida continua, entre conversas baixas e o ranger de portas que se fecham. No céu, o brilho das estrelas parece mais intenso, como se observasse em silêncio o coração dos homens. E é nesse cenário sereno, quase suspenso no tempo,
que o eco das palavras de Jesus volta a se fazer ouvir, suave, mas irresistível. Amarás o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Há algo nessas palavras que não se apaga, algo que atravessa as eras e continua desafiando o espírito humano. Porque o amor de que Jesus fala não é frágil, não é limitado pelas emoções passageiras. É um amor que pede entrega total. Um amor que não cabe em discursos, mas se manifesta em gestos simples, em atitudes que o mundo muitas vezes despreza. É o amor que se revela na paciência com quem erra, na bondade com quem não retribui, na coragem de permanecer quando tudo parece perdido. Enquanto a cidade dorme, um homem se levanta em silêncio. Ele não consegue repousar. Há algo dentro dele que o inquieta. As palavras que ouvira durante o dia ainda ecoam em sua mente. Ele se lembra do olhar de Jesus, da serenidade com que falou, da forma como cada frase parecia tocar um ponto esquecido dentro de si. Por muito tempo, ele viveu uma fé de rituais, de regras e de aparências. Cumpriu os mandamentos, sim, mas sem coração. Amava a Deus com os lábios, mas não com a vida. Agora, sentado à beira da cama, ele entende que amar de verdade é um ato que começa dentro e se estende para fora. É o tipo de amor que muda o modo como enxergamos tudo ao redor. Do lado de fora, o som de passos se aproxima. Uma mulher caminha com uma criança adormecida nos braços. O frio da noite é cortante, e ela busca abrigo. O homem a vê pela janela. Por um instante hesita. Afinal é tarde e ele está cansado, e aquela mulher é uma estranha. Mas algo o move. Ele se levanta, abre a porta e oferece um lugar ao lado do fogo. Ela entra, agradece com os olhos marejados. Não há necessidade de palavras. Naquele gesto, sem que perceba, o homem está vivendo o que Jesus ensinou. Amar o próximo é abrir espaço, é reconhecer no outro a presença silenciosa do próprio Deus. Enquanto ela aquece as mãos, ele percebe como o amor é simples e ao mesmo tempo exigente. Amar não é esperar que tudo seja fácil. É agir mesmo quando é incômodo. É fazer o bem sem testemunhas, sem recompensas. É entender que no reino de Deus, cada ato de bondade é uma semente que floresce em silêncio, mas que muda o mundo à sua volta. Lá fora, o vento sopra com mais força, balançando as chamas da lamparina. O som das folhas que se movem parece sussurrar algo, como se a própria criação lembrasse o homem de que o amor é a essência de tudo. Ele olha para a mulher e o filho dela, agora adormecido junto ao fogo, e sente algo que não sentia há tempos: paz. Uma paz que não vem das certezas, mas da obediência. Daquela obediência que não é servidão, mas confiança. É assim que o amor a Deus se manifesta, não nas palavras ensaiadas, mas na entrega sincera. Amar a Deus é estar disponível para ouvir o seu chamado mesmo quando Ele fala nas pequenas coisas. É enxergá-lo nas situações que parecem triviais. É responder com fé quando o coração humano ainda tenta entender. E é também aceitar que amar o próximo é parte inseparável desse amor divino, porque Deus não se revela em isolamento, mas na relação, no encontro, no cuidado mútuo. Em outra parte da cidade, um grupo de homens discute sobre religião. Debatem leis, citam versículos, comparam interpretações. Cada um quer ter razão. Cada um defende sua verdade. Mas enquanto eles discutem, uma mulher doente é ignorada à beira da rua. Ninguém a vê, ninguém a ouve. E é ali, na distância entre o discurso e a compaixão, que o verdadeiro sentido do mandamento se perde. Porque amar a Deus sem amar o próximo é como acender uma vela e escondê-la sobre um jarro. Há luz, mas ela não ilumina nada. O amor de Cristo nos chama de volta a esse ponto de equilíbrio, o lugar onde fé e ação se unem, onde espiritual e humano se tocam. Ele nos convida a viver um amor que não se fragmenta, um amor que é inteiro, um amor que é força, entendimento, coração e alma, tudo em harmonia, voltado para Deus e refletido no próximo. A noite avança. A mulher e o filho dela dormem tranquilos. O homem observa as chamas e sussurra uma prece simples: Senhor, ensina-me a amar assim. Do lado de fora, o vento se acalma e o silêncio toma conta novamente. Mas há algo diferente no ar, uma leveza nova, uma sensação de que o amor, quando vivido, muda não só o outro, mas também quem o oferece. O silêncio retorna, mas agora ele é diferente.
Já não é o mesmo silêncio vazio do início, é um silêncio cheio de sentido, como se o próprio ar estivesse impregnado pela presença de algo maior. As palavras de Jesus, antes apenas ouvidas, agora ressoam dentro do coração como um chamado que não pode mais ser ignorado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que este. E é nesse ponto que tudo se encaixa. Toda a lei, toda a sabedoria, todos os ensinos que pareciam complexos se reduzem a uma verdade tão simples quanto poderosa. O amor é a chave de tudo. Ele é o começo, o meio e o fim. É o fundamento sobre o qual o reino de Deus se ergue. É o elo invisível que une o Criador à criação. Sem amor, a fé é vazia. Sem amor, a oração é apenas ruído. Sem amor, o conhecimento se torna orgulho. Mas quando o amor ocupa o centro, tudo mais se transforma. Amar a Deus é mais do que crer em sua existência. É desejar sua presença. É viver cada dia como uma oportunidade de agradá-lo, de honrá-lo, de imitá-lo. É buscar a comunhão com Ele não apenas nos templos, mas nas ruas, nas casas, nas conversas, nas escolhas silenciosas do cotidiano. É entender que Deus não habita apenas nos altares, mas também nos corações que decidem amar. E amar o próximo é o reflexo inevitável desse amor divino. Porque quem realmente ama a Deus passa a ver o mundo com outros olhos. Passa a enxergar nas pessoas, mesmo nas mais difíceis, um pedaço da imagem divina. Passa a perdoar com mais facilidade, a julgar menos, a servir mais. Passa a entender que cada gesto de compaixão é uma forma de adoração. Que cada vez que estendemos a mão, é como se estivéssemos tocando o próprio Cristo. Mas viver esse amor exige coragem. Coragem para nadar contra a corrente de um mundo frio, apressado e egoísta. Coragem para amar quando o amor não é correspondido. Coragem para continuar fazendo o bem, mesmo quando ninguém vê. É nesse terreno que o amor se prova, e é nesse caminho que a verdadeira fé floresce. Talvez agora você perceba que este mandamento não é apenas um conselho espiritual, é uma convocação divina. Um convite para viver diferente, sentir diferente, agir diferente. Um chamado para sair da superficialidade e mergulhar na essência da vida com Deus. Porque no fim, não seremos reconhecidos pelo quanto acumulamos, mas pelo quanto amamos. E essa é a pergunta que fica. Você está realmente vivendo o maior mandamento? Não apenas falando sobre ele, não apenas conhecendo-o, mas vivendo com o coração, com a aula, com o entendimento e com as forças. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, talvez seja o Espírito Santo lembrando que ainda há tempo. Tempo de recomeçar, de perdoar, de se entregar, de se aproximar de Deus de verdade. O amor é o caminho mais difícil, mas também o mais bonito. É o único caminho que nos conduz ao eterno. Se esta mensagem falou com o seu coração, não deixe ela se perder. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que edificam e despertam a fé. Deixe também seu comentário. Conte o que o maior mandamento significa para você e como ele tem transformado a sua vida. Cada gesto de amor, cada compartilhamento, cada palavra de encorajamento faz essa mensagem ir mais longe e tocar outros corações que, assim como o seu, estão em busca de algo real, profundo e eterno. Porque no fim, viver o maior mandamento é mais do que uma escolha espiritual, é viver o amor. E quem ama já começou a viver o reino de Deus, aqui e agora.